Olá, muito bom dia para você. Viagem impedida por causa de irregularidades em empresa e passageiros de Patos de Minas que seguiam para São Paulo ficaram sem transporte, o que causou revolta. O Procon afirma que tomará providências. Daqui a pouco a gente mostra mais e você vai ver também. Como fica a previsão para o inverno que começou oficialmente nesta terça-feira? Prazo para vacinar rebanho contra a brucelose termina na próxima semana. O abismo entre a fome e o desperdício de alimentos. As dificuldades enfrentadas por motoristas de aplicativo devido à alta nos preços dos combustíveis. As informações a gente mostra agora no 30 Minutos, que já está no ar. Período mais frio do ano, o inverno começou hoje às 6h14 no hemisfério sul. Mas como é que deve ser a estação mais fria do ano, para Patos de Minas e região? Confira aí. Tempo seco e friagem, marcas bem características deste período, como a gente já tem vivenciado nos últimos dias. Mas no calendário oficial, a nova estação começou na manhã de hoje. Significa que será a noite maior do ano e o dia menor do ano. Ou seja, nós vamos ter um período de luz menor do que o período de noite, e isso vai começar gradativamente a diminuir, ou seja, as noites vão começar a diminuir e os dias vão começar a aumentar, até o início da primavera, que deve acontecer no dia 22 de setembro, quando nós temos o equinócio e o Sol incide sobre o Equador. O climatologista explica o que podemos esperar do inverno deste ano. O inverno normalmente é caracterizado, como nós já dissemos, sobre uma estação fria e uma estação seca. A média na nossa região não passa de 50 milímetros nessa estação. E nós devemos esperar um pouco, esse ano, a precipitação um pouco abaixo da média. Nós devemos ter precipitações maiores no extremo norte e no extremo sul do Brasil, devido a uma influência de um sistema que a gente chama de laninha, quando as águas do Oceano Pacífico ficam um pouco mais frias em relação à média. Esse ano a laninha está muito fraca, eu acredito que ela vai influenciar pouco e nós devemos ter um pouquinho de precipitação aqui na nossa região, que também não deve ser muito mais do que aí 20 milímetros, mais ou menos, durante toda a estação. A baixa umidade, que é marca desta época, requer cuidados durante os meses de inverno. A tendência da umidade relativa do ar é cair para umidade abaixo de 30%, que é extremamente prejudicial. Outra questão, radiação ultravioleta. Sem nuvem, sem vapor de água, sem filtro. Então isso faz com que nós tenhamos uma incidência maior de raios ultravioletas. Então, estação que pode caracterizar com algumas entradas de frente fria, nada exagerado, nada que derrube temperaturas como a gente tem visto, mas pode ainda acontecer temperaturas mínima de 10, mínima de 8, isso ainda pode acontecer ao longo da estação do inverno. É bom a gente ficar de olho nos agasalhos, O Tiro de Guerra de Patos de Minas está promovendo campanha para arrecadar alimentos que serão destinados a famílias carentes. O Tiro de Guerra de Patos de Minas está promovendo uma campanha solidária para ajudar famílias carentes, tanto no quesito agasalho como alimentos. Nós vamos conversar agora com o subtenente Aurélio, ele é chefe de instrução do Tiro de Guerra de Patos de Minas. Queria que você me contasse então como foi organizada essa campanha, até que dia vai e como as pessoas podem fazer para ajudar quem precisa. A gente iniciou essa campanha agora no dia 15 de junho, e iremos encerrá-la no dia 15 de julho, no mês próximo. Ou seja, tem alguns dias ainda para as pessoas doarem e com a ajuda também dos atiradores aqui que estão empenhados nessa campanha, os pelotões, Isso, a gente promove aqui uma competição solidária entre os 3 pelotões que nós temos aqui. Então, aquele pelotão que arrecadar mais alimentos, eles obviamente vão ser aí premiados no final do ano. A gente faz uma chamada lá na nossa formatura final para tentar por esse detalhe do pelotão que foi mais promissor nessa campanha. Então, a gente tem postos de arrecadação, não são postos locais específicos. O único local que é ponto de coleta mesmo é a sede do Tiro de Guerra.
Os pontos de arrecadação, que a gente chama, não são pontos, mas são os próprios atiradores que estão nas suas residências, nos seus bairros, nas ruas, nas vizinhanças. Então, nesses locais aí, quem conheceu o atirador pode deixar o material com ele, que ele traz para cá para o tiro de guerra, para que a gente possa fazer a coleta aqui também. O horário de funcionamento aqui do tiro de guerra para trazer esses alimentos não perecíveis? Até às 8 horas a gente tem instruções, a partir das 8h30, ali, 9 horas, até às 18 horas a gente recebe esse material aqui na sede. Olha, na sequência aqui no 30 Minutos, você vai ver que prazo para vacinar o rebanho contra a brucelose termina na próxima semana. Viagem é impedida por causa de irregularidades em empresa e passageiros ficam sem transporte. Passageiros que deveriam seguir de Patos de Minas para São Paulo pela empresa Adamantina ficaram na mão nesta segunda-feira. Fiscais da NTT constataram irregularidade na documentação da empresa e impediram a viagem. Os passageiros ficaram furiosos com a falta de informações e assistência. A Adamantina é uma das empresas de transporte interestadual de passageiros que oferece a linha Patos de Minas para São Paulo e vice-versa. Segundo informações apuradas pelo jornalismo da NTV, a Adamantina não possuía a documentação necessária para oferecer os trechos e, por isso, operava pela Transbrasil. Entretanto, a Transbrasil não possui autorização da Agência Nacional de Transportes Terrestres, a ANTT, para oferecer o transporte Patos de Minas para São Paulo e nem o trecho contrário. Depois de uma denúncia, fiscais da ANTT constataram a irregularidade e, na última sexta-feira, um dos ônibus que deveria seguir para São Paulo foi apreendido. Nesta segunda-feira, um outro ônibus que deveria levar cerca de 15 passageiros de Patos de Minas para a capital paulista também foi impedido de seguir viagem pelos fiscais da ANTT. Os passageiros ficaram surpresos e indignados com a falta de amparo da empresa. Simplesmente chegamos aqui, vi aquela movimentação, não tinha ninguém para dar um suporte para a gente, uma resposta para a gente, e a Expresso Adamantina não tinha ônibus, segundo relato de pessoas que trabalham aqui na rodoviária. Isso vem acontecendo durante a semana, desde a semana passada, porque eles estão irregulares, com a documentação toda irregular, e não tiveram plano B para a gente, nem hotel, nem um ônibus reserva, enfim. Fui questionar a moça do guichê, a responsável do guichê da empresa, os chefes da mesma não atendem, não dão respaldo para ela, ou seja, eu sei que ela não tem culpa, mas assim, estamos com pessoas idosas aqui aguardando para embarcar. Trabalho amanhã em São Paulo de manhã, a moça que fez o BO comigo também trabalha de manhã, e a gente não tem nenhum respaldo, nenhuma resposta até agora. Fiz o BO, já mandei pro cara do Procon aqui em Patos mesmo, para ver se a gente faz uma movimentação, porque é um desrespeito com a gente. Nós pagamos uma passagem de R$199 para chegar em São Paulo e não tem como chegar. Sabia que tem passageiros aqui em São Paulo, no mínimo uns 15 passageiros aqui, em Araxá, ou seja, porque é um roteiro, uma rota que o ônibus faz, né? Lá estão esperando também, ou seja, lá também estão sem resposta, com certeza. Araxá, Ribeirão Preto, enfim, várias cidades que o ônibus passa para pegar passageiros, não tem resposta, como a gente não teve aqui. Chegamos para embarcar aí, cadê o busão? Não está aqui. O jornalismo da NTV não conseguiu falar com o responsável pela empresa. O Procon Municipal publicou o comunicado informando ter sido acionado pelos passageiros e sobre a constatação destas irregularidades. O órgão afirmou ainda que irá instaurar um processo administrativo e encaminhar as denúncias ao Ministério Público de Minas Gerais e à Agência Nacional de Transporte Terrestre, a ANTT. Produtores rurais devem ficar muito atentos. O prazo para vacinar contra a brucelose em Minas Gerais termina na próxima semana. Segundo o Instituto Mineiro de Agropecuária, o prazo da imunização de fêmeas bovinas e bubalinas de 3 a 8 meses de idade contra a brucelose se encerra em 30 de junho. O produtor deve declarar a vacinação junto ao IMA até 10 de julho, via e-mail ou presencialmente em uma unidade regional do Instituto mais próxima. O produtor que não vacinar contra a brucelose pode ser multado em 25 fengues, o que equivale a R$ 119,26 por animal, tendo como base o número de fêmeas de 0 a 12 meses da última declaração. Quem deixar de declarar a vacinação ao IMA está sujeito a multa de 5 fengues, cerca de R$ 23,85 por bezerra. A previsão é que neste primeiro semestre, mais de 1 milhão de bezerras dos rebanhos mineiros sejam vacinadas contra a doença.
Daqui a pouco aqui no 30 Minutos, o uso da rede social para divulgação literária. Pessoas a partir dos 40 anos já podem tomar a 4ª dose contra a Covid em Patos de Minas. Pessoas a partir dos 40 anos já podem tomar a 4ª dose contra a Covid-19 em Patos de Minas. É preciso esperar um intervalo de 4 meses desde o primeiro reforço para receber a 4ª imunização. O Ministério da Saúde liberou ontem a aplicação para esta faixa etária. De acordo com o município, as vacinas estão disponíveis nas unidades de saúde. Os vacinados com a Janssen no esquema primário também tiveram atualização, sendo recomendado aí o 3º reforço desta vacina. Agora a gente fala sobre saúde, né? Comigo a Stephanie Dias, da clínica Mais Exames, que vem aqui, claro, como sempre, trazer novidades e falar das facilidades para você se cuidar muito bem. Bom dia, Stephanie. Bom dia, Dair. Bom dia a toda Patos de Minas e região. Hoje eu vim dizer que a Clínica Mais Exames, essa semana, está realizando a Semana dos Exames. Então, se você está precisando fazer seu exame de raio-x, laboratório, exame de tomografia, ultrassom, a semana é essa, viu? Preço de tabela SUS, isso mesmo, viu? Exames de imagem com 10% de desconto e exames de laboratório com 20% de desconto. E o resultado, muito rápido, viu? Estamos realizando também o teste rápido de dengue e o teste rápido da Covid. O nosso teste rápido da Covid está com um valor especial por apenas R$100 e o resultado é em 2 horas. Você já tem o laudo e o resultado prontinho para você acessar no site, viu? Então não perca, somente essa semana, parcelamento especial no cartão, tá? Você pode fazer seus exames de tomografia, ultrassom, mamografia por apenas R$75 esse mês. Então aproveita, já liga lá na clínica. Vou deixar o telefone aqui para vocês estarem ligando e agendando com as meninas. Agendamento é muito fácil, muito rápido. Eu vou ficar aguardando todos vocês. Ou seja, é muito fácil se cuidar com uma clínica que tem todas essas especialidades e essas facilidades, né, Stephanie? Exatamente. Fica pertinho ali do mercado, é fácil de localizar, né? Em frente ao Mercado Municipal, na Praça Santana 153. A gente fica bem próximo da Funerária Patense, da Maria Festeira. Qualquer dúvida que vocês tiverem na localização, pode ligar na clínica, a gente guia vocês, manda a localização e tudo mais fácil possível para vocês. Não tem como errar, né? Não tem. Obrigado, viu, Stephanie? Obrigada, Daí. Olha, agora a gente fala sobre tecnologia. O mundo, sem dúvida, mudou muito com o uso da internet, né? As influências são percebidas em diversos segmentos, até mesmo no mundo da leitura. As redes sociais se transformaram também em plataforma de divulgação literária. Foi durante a pandemia que as dancinhas do TikTok começaram a disputar espaço com as dicas de livros. Mas não são resenhas nem críticas literárias como faziam as gerações anteriores. Os jovens usam humor, músicas, suspense e até interpretação para falar dos livros que gostam. Porque se passa em um momento real da história, a Segunda Guerra Mundial, o Holocausto, e que nunca deveria ser esquecido. Os TikBookers fazem até maratonas de leitura. Aqui cada uma lê um título, mas ficam todas juntas, compartilhando reações. O boom no mundo virtual causou também, claro, um boom de vendas no mundo real. Sites que vendem livros físicos e também livrarias como essa, aqui em São Paulo, já tem até, olha só, sessões exclusivas para os indicados do TikTok. Nossa, eles já chegam com o celular aberto. Olha, eu vi isso aqui no TikTok, eu quero esse livro, onde tem? Aí a gente geralmente faz mesa, deixa estante com todos os títulos que saem, porque a gente também acompanha, né? Então eles já chegam já com o celular aberto e o vídeo passando, assim. A Mireia é uma das booktokers mais cotadas do momento. Chega a ter mais de 600 mil visualizações numa única indicação de livro. Tem um vídeo de que é uma personagem que passa por alguns problemas e eu conto esses problemas no vídeo. E logo em seguida aparece um par romântico para ela, protegendo. E eu conto essa segunda parte, que é, né, o mocinho do livro. A Bruna até gostava de ler, mas com as dicas do TikTok, tomou muito mais gosto. Já comprou mais de 20 livros indicados e não pretende parar. Número 9, da Colin Hoover. Tem a coleção inteira de Acotar, mas eu só tô com o último, que é da Alessia do Cássia.
Pode 57. Esse aqui é bem clichêzão. Jogo do Amor e Ódio. Teto para 2. Não dá pra ver. Vermelho, branco, sangue azul. Príncipe Cruel também comprei no sebo lá da livraria. Já já, o abismo entre a fome e o desperdício de alimentos, as dificuldades enfrentadas por motoristas de aplicativo devido à alta nos preços dos combustíveis. Olha só, nunca foi tão importante cuidar da sua imunidade como agora, né? Precisamos nos proteger e por isso trago o melhor aliado que você pode ter em tempos tão difíceis, que é o Cronovit Imune, um suplemento alimentar rico em vitamina C, D e E, selênio e zinco, que vai ajudar a fortalecer as defesas do organismo, te deixar sempre pronto, viu? O Cronovit Imune ajuda a manter a sua energia e reforça a imunidade sem precisar pagar caro por isso. Então vá até a Drogaria Cristina, mais próxima de você, diga que viu o Cronovit Imune aqui no 30 Minutos e ganhe desconto de R$30 na compra de 3 caixas. A linha completa Cronovit Imune você só encontra na Drogaria Cristina. São 4 filiais em Patos de Minas para melhor lhe atender. A proteção e o cuidado que você precisa, Cronovit Imune tem, viu? Drogaria Cristina, cuida mais de você. A gente muda de assunto aqui porque o aumento no preço dos combustíveis impacta em todos os setores da economia. Entre eles, os motoristas de aplicativos que, por causa das altas seguidas, já tiveram que reajustar os valores dessas corridas em cerca de 8%. Há 3 anos, o Eduardo sobrevive com a renda que ele tira através das corridas de um aplicativo de transporte da cidade. De um tempo para cá, ele fez melhorias, como a aquisição de um carro novo para melhorar o atendimento. Porém, nos últimos dias, o lucro não tem ajudado a pagar tantos investimentos. Fazer revisões, né? Troca de óleo, pneus, mais peças de desgaste do dia a dia aí, né? Na faixa dos 5 mil quilômetros por mês que eu trabalho, eu acho que ficou bastante puxado pra gente mesmo. O que eu gastava, por exemplo, no meu faturamento para ter 25% para abastecer, né, 25 a 28 nesse veículo meu, hoje eu gasto 30 a 33% do faturamento para fazer minhas corridas. Por causa do alto custo para se manter na área, muitos motoristas acabam abandonando o ramo, segundo Eduardo. Tem uma rotatividade muito grande. Você não pode fazer qualquer corrida dentro do Patos de Minas hoje, você tem que estar determinando um melhor horário para poder rodar também, para não ter prejuízo, hein, de acordo com os preços que tem para ficar tanto de combustível. Você roda mais à noite ou durante o dia? Eu hoje rodo mais durante o dia, mas tem muitos colegas meus que trabalham à noite. Tem alguns dias mesmo de evento na cidade que eu prefiro trabalhar à noite também, porque a rentabilidade é um pouco melhor, né? E menos trânsito, isso aí facilita bastante pra gente também. Quem usa o serviço de corridas tem sentido no bolso alguns repasses feitos pelas empresas que tentam ao máximo não aumentar o preço das corridas. Geralmente ficava indo de 10, 11 reais, agora tá 15, 19, 20, depende do horário também, né? Meio relativo. Depende do horário, realmente o valor sobe um pouquinho. Lá na minha casa, até lá no Quebec, era 20 e poucos, agora tá quase 30. Os vários reajustes realizados no valor dos combustíveis fizeram encarecer toda a demanda de produtos e serviços. No caso das corridas por aplicativo em Patos de Minas, por exemplo, do início do ano até agora, o aumento em algumas empresas chega aos 8%. Teve os aumentos, a gente teve que fazer um aumento na tarifa mínima da plataforma, e isso também impacta também diretamente para o usuário, né, que acaba que atinge ele também de alguma forma. Então ele vai pagar um pouco mais caro no valor da corrida. Outras situações acabam revoltando os consumidores na hora de pedir uma corrida de uma determinada empresa. É engraçado, é quando você pede e aí ele simula um valor tipo uns 10 reais, aí nenhum motorista vai. Aceita. Aí quando passam 5 minutos vem um de 20 tanto, parece que é algo que já te propôs. Programado para isso. Você pensar, tá baratinho depois que acaba. O empresário do setor de corridas faz um alerta que esse tipo de cobrança é abusiva. Essa cobrança a mais, a gente não permite. Dentro do aplicativo a gente não aceita o motorista está fazendo essa cobrança. Sobre outros andamentos, talvez são
outros grupos, outros aplicativos, que motorista acaba que passa valores fora das plataformas, né? Aí perde um pouquinho da segurança, né? Que um passageiro não sabe qual motorista que vai ser atendido, de que forma, o ano do veículo, pode ser até um padrão fora do requisito permitido dentro dos aplicativos locais hoje de Patos. De um lado, fome, do outro, desperdício de alimentos. Parecem realidades contraditórias, mas infelizmente elas coexistem no Brasil. Cenas como estas são comuns nas centrais de abastecimento de todo o país. Alimentos danificados durante o transporte perdem a condição de venda e terminam no lixo. Também são recorrentes imagens como estas: pessoas buscando no lixo o que comer. Duas realidades que, para serem transformadas, precisam do envolvimento de vários segmentos da sociedade. É inaceitável que num país considerado o celeiro do mundo, um dos maiores produtores de alimentos do mundo e uma das maiores economias do mundo também, tenha quase 60% da sua população vivendo em insegurança alimentar hoje, sendo que a insegurança alimentar grave, ou seja, aquela que a pessoa realmente passa fome, uma fome extrema, 33 milhões de brasileiros hoje. E por que isso acontece? Porque nós realmente ainda não tomamos as devidas providências para que isso não ocorra mais. O combate à fome é algo estrutural. Ele vai se dar, ao darmos empregos, educação, saúde, renda, geração de renda, aí sim a gente vai acabar com a fome. Enquanto isso não acontece, nós desperdiçamos por ano 27 milhões de quilos de alimentos no Brasil e 1,3 bilhão de alimentos no mundo. Se o desperdício fosse um país, ele seria o terceiro maior emissor de gás de efeito estufa do mundo. Iniciativas como a do Mesa Brasil ajudam a amenizar esse cenário. Criado em 1994, em São Paulo, e desde 2003 presente em todo o país, o programa funciona como uma rede de combate à fome, ao desperdício e à má distribuição de alimentos. Ele conta com parcerias entre a sociedade civil, os empresários e as instituições sociais. No entanto, é preciso fazer mais. De acordo com a ONU, cerca de 1/3 dos alimentos produzidos anualmente no mundo para consumo humano se perde. E 6% das perdas mundiais se dão na América Latina e no Caribe, situação que, para ser modificada, não pode ser ignorada. Nós estamos destruindo o meio ambiente, nós estamos assistindo pessoas a não se alimentarem bem embaixo dos nossos olhos, sendo que a fome no Brasil é secular, e ainda não estamos tomando as atitudes necessárias para que isso não ocorra mais. Então, combater o desperdício, reduzir o desperdício, canalizar os excedentes de alimentos para a doação e muitas outras ações e regulamentações que incentivem a doação de alimentos, que cuidem do acesso, da comercialização, a geração de alimentos dentro de comunidades via hortas ou dentro das cidades tem que ser incentivada. Uma pena, né? A gente saber que tanto alimento ainda é desperdiçado em um país em que muita gente passa fome, milhões estão aí na miséria. Com essa, o 30 Minutos fica por aqui, volta amanhã às 11h30 da manhã. Quem chega é Gui Boaventura. Olá, Gui, boa tarde para você, meu caro. Olá, Odair, boa tarde, tudo bem? Tudo bem. Tudo certinho? Tudo certinho. Olhando aqui essa reportagem aí, avaliando esse desperdício que acaba sendo cometido aí, não só pelas famílias, mas principalmente por distribuidores, por empresas, que é uma tristeza, né, rapaz? É desperdício de alimento. De alimento. Então, deixa eu te falar uma coisa. Você já viu, principalmente a Conab traz essas informações aí. O que se perde de grãos no Brasil... Do transporte, né? Por causa do transporte. É. Se você acredita que num país como o Brasil, que é um dos maiores produtores de grãos, um dos 3 maiores produtores de grãos do mundo, não tem um transporte adequado para a sua produção? É um modal, acaba sendo antigo, né? Se você vai, por exemplo, se você vê nos Estados Unidos e vê, por exemplo, o tipo de caminhão, o tipo de caçamba de trator, o tipo de vagão de trem de ferro que transporta grãos nos Estados Unidos, não perde absolutamente nada. Pois é.
Aqui pega a BR e vai atrás de um caminhão desse aí, você vai ver, você fica vendo claramente caindo, né? Caindo. Seja qual for o grão, acaba você vendo o desperdício aí. Sabe, então, o desperdício começa por aí. E começa com a nossa deseducação, né? Sim. A gente, por mais que compre pouco no supermercado, sempre depois que você compra, quando você vai fazer uma revisão na dispensa, né? Tem lá uma coisa que venceu, tem uma coisa que não tá legal, tem outra que perdeu porque você comprou a mais, porque esse sentido de fartura que o brasileiro tem, não só o brasileiro, mas o latino tem isso, né? Mas sempre tem um pouquinho de abuso nisso e as pessoas sempre... O custo disso, se você for colocar na ponta do lápis, é muito alto, né? As pessoas não racionam esse tipo de coisa porque acha que tá... Se for falar isso com o brasileiro, principalmente de uma geração mais velha, é um desaforo, né? Você vai comprar arroz no supermercado, compra só aquilo que você precisa comer. Que é isso, rapaz? Você acha que lá em casa o quê? A comida lá é à vontade. Abre a geladeira e tá tem fartura lá em casa. Mas essa é a nossa cultura, não adianta. As grandes redes de supermercado passam por isso também, né, Gui? Porque acaba tendo que descartar produtos. E aí, com a questão de vencimento e também com a questão de alimento fabricado num dia para ser vendido no mesmo dia, acaba não podendo ser doado por uma questão de legislação. Tudo isso aí também provoca muito desperdício de alimento. Que é muito complicado, né? Quando você fala de fome, você está mexendo aí realmente com várias situações na vida do ser humano, né? É verdade. Psicológico, a dignidade. Você está tocando num assunto aí, perdão. Você está tocando num assunto aí. Você quer ver um negócio que a gente... eu já fiz isso muito quando era menino. Já fiz também depois de grande. Você chega em casa, tem um pão que está com bolô. Tá mofado. Você passa a mão nele lá, dá um tapa nele ali mais ou menos e come normalmente. Não pode, cara. Não pode. Não pode. É perigosíssimo. Sabe, aquilo ali é pior do que vírus. Uma contaminação por... Como é que chama aquilo lá? Não é bolô, não. Como é que chama aquilo? São fungos, né? Fungos. São fungos. Contaminação por fungo, Rapaz, eu vou te contar uma coisa. Depois que eu dei Covid, a memória tá falhando, né? Uma infecção. Aí ainda tá falando aí. Uma infecção por fungo é um negócio muito sério. Se a pessoa tiver uma infecção por fungo, é mais difícil de curar do que uma bacteriana ou do que uma virótica. Então a gente precisa ter cuidado. Eu já fiz estimar, agora não faço mais, né? Depois que eu... Por desinformação, né? Quando você é garoto, você faz isso, por desinformação. Como tomar água na torneira? E quando você também tá novo, você não importa com nada. Esse pão tá... Falava assim, esse pão tá bolorado, rapaz. Que bolorado o quê? Aqui, ó, passei a mão, tirei o bolor todo aqui, tô comendo esse pão aqui. Dava uma mergulhada nele no café e tava tudo certo, não sabe? Não desperdiçava de jeito nenhum. Tinha um anjo da guarda ali muito atento a você, não é? Por isso que não foi uma coisa verdade, é verdade. Mas as pessoas com isso, né? Mas assim, o brasileiro liga para nada, né? Esse tipo de coisa aí. Então, e nós todos já passamos por isso também. Mas é preciso ter cuidado, é preciso de alimentos vencidos, você não pode consumir, porque ele tem uma data. Você precisa ter atenção. Venceu dia 3 de junho. Dia 4 você ainda pode ainda, né? Pô, foi ontem. Depende do produto. Depende do produto. Né? Esse produto que tem 2 anos aí de vida útil, aí por causa de um dia, uma semana, até às vezes um mês, você quebra aquele negócio e consome, né? Porque você sabe que normalmente tem uma folga. Mas acho que a questão da alimentação é isso mesmo. A gente tem que ficar muito atento na nossa casa, no nosso quintal, para não deixar de desperdiçar. É um todo, né? Mas, enfim, vamos nos cuidar. E doar, né, Gui? O mais bacana é claro. Se para você sobra, claro. Doar, né? Tem muita gente precisando. Se sobrou na sua casa, tem condição de consumo, se sobrou, faz a doação. Assim como roupa, assim como outros produtos, você pode ajudar. Tem muita gente precisando. É verdade. Mais uma ótima tarde para você e um ótimo programa, viu, meu caro? Obrigado, Odair. Até mais tarde. Até. À noite.